Graças e paz, amigos, tudo bem? Estamos aqui com o nosso apóstolo. No último dia 31 foi aniversário da nossa igreja de 59 anos. E ele vai contar um pouquinho pra gente da história, por muito tempo, e creio que a gente vai ser bastante edificado e abençoado. Bem, a Igreja Batista Vida Nova, desde agora 59 anos, ela foi organizada em 56 por um grupo de 25 pessoas. A Vida Nova, mesmo em Campinas, onde havia um salão alugado, foi ali a primeira sede da igreja. O primeiro pastor da igreja era um pastor norte-americano, um missionário, Porter, Paul Clay Porter. E durante algum tempo ele e a esposa dele foram os pastores da igreja. Aquele grupo de 25 pessoas começou a ter um crescimento e em poucos anos compraram uma propriedade que é da igreja até hoje, onde foi a sede da igreja durante mais de 50 anos. Depois tivemos um pastor brasileiro, pastor titular da igreja, foi o pastor Edivarte Albuquerque, que foi pastor 7 anos, até os anos 70 e fim dos anos 70. Depois tivemos o pastor Valdir Garcia, que foi pastor da igreja durante 3 anos e pouco, menos de 4 anos. Aí veio o pastor Rubens Obotikov, de descendência de russos, ficou quase 6 anos e meio como pastor da igreja. E quando foi em 1991, eu fui convidado junto com a minha família, com a minha esposa, a minha filha, que tinha 1 aninho. Nós assumimos o ministério da igreja. Na época a igreja tinha 115 pessoas no hall de membros. A igreja estava construindo o templo ainda e usava a parte de baixo do prédio, a parte de cima inacabada. E aí nós começamos o trabalho. A igreja começou a ter um certo crescimento. Quando chegamos a mais ou menos 12 anos atrás, nós tínhamos quase 300 pessoas na igreja. Era uma igreja com até um resultado bom, uma igreja bonita, mas a gente estava ainda querendo romper, queríamos cumprir a nossa vocação de uma forma mais intensa. E aí, buscando ao Senhor, e a igreja começou a buscar avivamento, Deus nos trouxe para a visão celular e tem sido um tempo do maior crescimento da igreja. Hoje a igreja é bem maior do que era naquela época e tem ali na sede do Bonfim feito o seu trabalho, um trabalho lindo. Após o que você vê que a visão trouxe que mais surpreendeu do seu ponto de vista, assim, comparado ao que a gente não tinha ainda? Olha, eu fui pastor da igreja antes da visão celular por 10 anos pelo menos, e eu posso dizer que eu era insatisfeito no sentido de que, na minha visão, as pessoas iam à igreja, mas elas não eram um corpo exatamente. Era como se as pessoas elas estivessem ajuntadas ali, estivessem reunidas. Até porque na igreja batista tradicional, os crentes eles têm a oportunidade de trocar cartas, mudar de igreja simplesmente pedindo uma carta de transferência. É como se ele fosse até incentivado. Quando ele ficar cansado de estar numa igreja, ele pode mudar para outra, só pedir a tal carta de transferência. Então os pastores mudam com uma certa frequência de igreja. Então aquela atmosfera da igreja não me deixava satisfeito. As pessoas estavam na igreja, mas poucos realmente podíamos dizer que eram igreja mesmo. E a visão celular ela trouxe um novo entendimento sobre o que é a igreja. A igreja é um corpo e a gente tem que ser aliançado, tanto o pastor com a sua igreja, como a igreja com o pastor. Uma coisa muito importante que a igreja trouxe, que a visão trouxe para a igreja, é o resgate do discipulado. A gente procurava várias maneiras de integrar as pessoas à igreja, de fazer as pessoas pertencerem à igreja. E a visão traz então isso de uma forma simples, é discipulado.
o pastor discipulando os 12 tendo suas equipes também de discipulado, e a igreja pode então crescer de uma forma saudável, segura e gloriosa para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E apóstolo, o que o senhor espera da igreja de Campinas, da nossa igreja? Qual o desejo do coração do senhor para a cidade de Campinas e a região metropolitana? Sim, nós quando começamos a viver esse tempo de avivamento, recebemos algumas palavras proféticas sobre o nosso chamado de sermos uma igreja de visão apostólica e um ministério de abençoar pastores. E isso tem já acontecido. Nós temos várias igrejas debaixo da nossa cobertura, temos ajudado diversos pastores a também viverem esse tempo de conquista. Uma expectativa nossa é que a Igreja Batista Vida Nova continue cumprindo assim a sua vocação de ser uma igreja exemplar e inspiradora para muitas outras igrejas, e de multiplicar o número de células, de discípulos, que as gerações cresçam muito, que a gente possa alcançar. Hoje nós já temos igrejas na nossa cobertura, 8 cidades além de Campinas, né? Então, pois que nosso desejo é que isso possa se multiplicar. Servir é uma honra para nós. Quero ver, meu sonho é ver a nossa igreja podendo servir a muito mais igrejas e ministérios, sendo bênção para muita gente mais. E em Campinas a gente profetiza, a gente clama, a gente ora, especialmente toda quarta-feira lá no centro de Campinas, pedindo avivamento, pedindo pela cidade, pela igreja, pelo prefeito, pelo governo, e pedindo a Deus para que Campinas seja a melhor cidade do Brasil, que Deus abra os céus da cidade. Temos feito atos proféticos, participado de alguns projetos importantes na cidade, para ver a cidade transformada pelo poder de Deus, como as marchas para Jesus lá no Campo Grande, marcha para Jesus, agora no Ouro Verde vai ter uma marcha para Jesus, marcha para Jesus em Viracopos. Essas 3 marchas para Jesus são presididas por pastores que estão debaixo da cobertura da Igreja Batista Vida Nova. É a nossa influência aí para que Campinas seja transformada pelo poder de Deus. Esse é o nosso sonho. Apóstolo, uma coisa que eu tenho muita dúvida, voltando um pouquinho para o passado, é em relação aos cultos. Como que era feito os cultos antigamente? Porque eu já ouvi boato de que era mais silencioso. E aí eu tenho essa curiosidade de saber como que era o culto de quando a igreja surgiu para os cultos que a gente tem hoje. Sim, a igreja, ela tinha uma liturgia, uma maneira de cultuar bem diferente. Por exemplo, houve tempo quando as músicas eram muito selecionadas, eram músicas de um hinário chamado Cantor Cristão, que é um hinário antigo que as igrejas batistas usam, as igrejas tradicionais usam, o Cantor Cristão. Aí depois do Cantor Cristão a gente somou o hinário para o culto cristão, que era um pouco mais moderno, e além disso tinha alguns cânticos também que se cantavam, mas não com tanta liberdade como se tem hoje, de bater palmas. Hoje se aplaude depois de todos os cânticos. Naquele tempo era estranho bater palmas, tudo era tido como irreverência, sabe? De certas manifestações de alegria, de contentamento que hoje a igreja tem, para a gente é tão normal, naquele tempo era entendida como falta de reverência, falta de respeito. Isso mudou, graças a Deus. Eu pregava nos tempos antigos sobre reverência. Bater palma não tive problemas não, que eu me lembro. Mas havia, por exemplo, você já viu que pessoas batem palma e temos que até assobiam. Meu Deus, se você não passasse, pararia o culto. Então, as manifestações de alegria que antigamente não tinha. Mas aqui na Vida Nova, ela já era uma igreja mais liberal em relação a isso, não era tão conservadora. Do conservadorismo que eu lembro,
era a questão de mascar chiclete. Que ainda hoje eu acho que não é correto você ir para um culto mascando chiclete. Eu lembro de eu pegar no pé mesmo, sabe? Vir no culto de bermuda, por exemplo, um homem, não era normal também isso, havia esse conservadorismo. Os cultos também da igreja, tinha mais cultos, porque a igreja não tinha um sistema de discipulado, então tinha que tentar congregar as pessoas ao máximo para poder edificá-las. Então tinha culto de quarta-feira, tinha culto de domingo de manhã, tinha culto de domingo à noite, alguns cultos especiais, cultos nos lares. Hoje a gente tem menos culto na igreja, na sede, para poder liberar espaço para acontecer as coisas nas gerações e nas células, né? Eu tenho uma dúvida quanto à implantação da visão, porque que nem a apóstola estava comentando, algumas igrejas querem uma parte, não aceitam outras. Daí eu queria saber quais são as maiores dificuldades, assim, na época quando a igreja implantou a visão. Sim. Olha, quando a gente começou na visão, nós já tínhamos algumas células na igreja. A gente fazia célula que eram grupos de estudo nas casas. Não eram muitas células, mas devíamos ter mais de 10 células. Era interessante. Mas era uma igreja com células, não uma igreja em células. Então fazia um monte de coisa, mais as células. Quando a gente vem para a visão celular, ela começou a ser implantada, dificuldades que a gente teve. Bem, a principal dificuldade foi perseguição por quem era ignorante, por quem não conhecia o que era a visão celular, se baseava em falatórios, em papéis, em coisas de internet e tal, e combatia sem nem conhecer. A gente teve um desgaste de gente que disse, não, célula não está na Bíblia, onde é que tem célula na Bíblia? Esse negócio não é de Deus, uns absurdos que a gente teve que ficar lidando. Eu pedia para os irmãos da igreja confiar, confie em mim, eu sei o que estou fazendo, a ovelha tem que ouvir o seu pastor. E aí os irmãos que ouviram e acalmaram o espírito estão aí até hoje. Teve irmãos que se deixaram influenciar e acabaram desconfiando de que não tem célula na Bíblia. Meu Deus, também não tem celular na Bíblia. Mas grupo de estudo na casa de uma pessoa, grupo de oração na casa de uma pessoa, tem na Bíblia. Na Bíblia não tem templo. Não tem um templo, sede como as igrejas têm hoje, salas, isso não tem na Bíblia. E as pessoas, não é mesmo? Quer dizer, a gente descobriu que a igreja fazia muita coisa que não era importante na Bíblia. Jesus nunca mandou formar um coral, por exemplo, uma banda, um grupo de dança, acampamento, até comissões e secretarias, coisas assembleias que a igreja faz, estatutos. Não tem na Bíblia essas coisas, mas tem a ordem de fazer discípulos. A igreja fazia muitas coisas que são importantes também, mas não fazia o mais importante. Quando chega a visão celular, a gente viu que era a chance da gente colocar a igreja do jeito que o Novo Testamento manda, mas as pessoas têm muita dificuldade para sair do conforto, são acomodadas, elas resistem à novidade, porque vão sair daquela zona de conforto. E a visão celular cobra de todas as pessoas que elas trabalhem no projeto de Deus. Sabe? Você tem que dar fruto. Você não é honrado só porque você tem um título, porque você tem um cargo na igreja. Você é honrado se você tem fruto, se você tem resultado. Então isso também trouxe um certo incômodo na época, mas pela graça de Deus a gente perseverou e chegou até aqui. Graças a Deus, muitas vezes. Tem mais uma? Então fala coisa sobre deixar uma palavra pra gente, é jovem, e depois, se ninguém tiver mais alguma. Eu tenho uma dúvida. Vai ajudar a hora. Eu queria saber qual foi, na verdade eu queria saber, o primeiro pastor que a gente teve a oportunidade de ver recentemente, a pastora Priscila e o pastor Tiago, sendo os pastores na igreja. E eu queria saber, antigamente também era dessa mesma maneira,
se ajoelhar, ter aquele manto, o ritual é o mesmo ainda? Era antigamente? Olha, não, era um pouco diferente. Antigamente, para a pessoa se tornar, ser ungida pastor, ele não era ungido pastor só para a igreja local, ele era ungido pastor para a denominação batista. Então, por isso, e a igreja não ungia pastoras, só pastores, porque a denominação batista até hoje não aceita pastoras. Então, quando você ia ungir um pastor, ele tinha que ter feito um curso superior em teologia, de preferência uma faculdade batista, e aí você avisava os pastores, até hoje é assim, você convoca um concílio de pastores, concílio, você manda convite oficial da igreja para vários pastores, todos batistas da região. Esses pastores vêm para esse concílio e a pessoa que vai ser ungida pastor, ele é sabatinado. Inclusive, eles de uns anos para cá, eles pedem que antes a pessoa faça por escrito tudo que ela crê, a declaração de fé dela, a doutrina em que ela crê. Então a pessoa vai lá, pega os livros, prepara um documento, entendeu? Que sabe que vai satisfazer, que vai atender os pastores que vão examinar, e aí os pastores fazem a sabatina, perguntam primeiro sobre a conversão e o chamado, para ver se a pessoa tem certeza da sua salvação e por que ele quer ser pastor. Depois examina a questão doutrinária, se ele tem convicções que encaixam com a doutrina da igreja, e depois sobre a visão dele sobre a igreja, que chama eclesiologia, se ele tem visão batista de igreja. Se esse concílio concorda, vê que a pessoa tem condição, então eles deixam a igreja, eles aprovam que a pessoa seja consagrada num culto pela igreja. Era assim antigamente. Aí a igreja se reunia e impunham as mãos, não usava óleo. Os batistas tradicionais não vem muita, eles têm receio desse tipo de ato profético, de símbolo, uma coisa, não sei explicar por que tanto receio, se na Bíblia se usa isso com frequência, Antigo e Novo Testamento. Então hoje a gente já faz diferente. Naquela visão tradicional, o pastor se ajoelha, todos os pastores impõem as mãos sobre a cabeça dele e alguém dirige a oração. Depois daquela oração ele está ungido pastor. Hoje a gente unge um casal de pastores, se é um casal casado, e a gente consagra eles como pastores, especialmente para serem pastores da geração deles, dentro do nosso ministério, entendeu? Então eles são formados no nosso ministério, são preparados no nosso ministério, são consagrados pastores especialmente para atuar no nosso ministério. E o casal, a gente usa como símbolo o talite, que é um símbolo de cobertura, de unção, unge com óleo também, como a gente vê na Bíblia sendo feito, e fica muito especial, muito significativo. Que lindo, conscientizar. Eu posso dizer que vai encerrar. Você deixa uma palavra para a gente, que é da igreja, que serve o Senhor, e para os jovens que ainda não são, para que eles se entreguem a Deus e que sejam guiados por Ele, assim como nós somos, graças a Deus por isso. Muito bem, amigos. Olha, a juventude é uma época de muitas oportunidades. Você, que é da Igreja Batista Vida Nova, você é bem-aventurado, porque você tem uma igreja muito especial que te acolhe, que te abençoa, que te orienta e que amplia a sua visão. Especialmente para você notar que esse é o tempo em que Deus te dá oportunidades para você semear, para você decidir, para você dar passos que, se você fizer de acordo com a orientação que você tem de Deus, da sua liderança, da sua igreja, vão representar em sucesso, em resultado, em bênçãos para o seu futuro. Hoje você é um jovem aí solteiro, que está com tantas expectativas na sua vida, mas daqui 10, 20, 30 anos você vai ser um adulto, vai ter a sua família, vai ter o seu ministério, vai ter a sua conquista,
vai ter a sua frutificação, vai ter a sua história de vida com Deus. Aproveita essa fase que você tem da vida para tomar decisões respaldadas por Deus, para fazer as escolhas corretas. Por favor, não desperdice o seu tempo, nem desperdice a sua vida. Não dê passos fora do caminho, para não estragar o projeto lindo que Deus tem para a sua vida. Amém? Pensa que você vai viver décadas, muitos anos. Se der passos errados agora, se pisar em falso agora, estraga o futuro com Deus. Seja firme, seja fiel, seja perseverante. Desfrute da comunhão aí na igreja, para que você possa ir construindo aos poucos, paulatinamente, uma história linda com Deus. Amém? Daqui 30 anos, 40 anos, você vai poder contar sua história e vai ser uma história que vai fazer as pessoas se alegrarem. Amém? Glória a Deus. Amém. Apóstolo, a gente na igreja está muito honrado por essa entrevista. A Lara, a Jéssica, eu e o Diego que está aí atrás da câmera. E glória a Deus por isso. Então, gente, você que curtiu, que gostou do vídeo, dá um curtiu, curte e compartilha com seus amigos. Eu creio que vai abençoar dezenas e dezenas de famílias e pessoas. Deus abençoe. Beijo no coração, graças e paz.